Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa e Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas nossas UTIs, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e nós vamos para mais uma conversa do nosso podcast. Olá, pessoal, eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista. Você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes, e juntos você nos encontra aqui no podcast UTI Informa e Ação. E aqui a gente também gosta de reforçar o convite para aquelas pessoas que confiam e que conseguem enxergar e perceber a utilidade do nosso podcast no dia a dia de vocês. A gente tem uma campanha no Apoia-se, é a campanha de apoiadores do nosso podcast, e essa campanha ela visa fazer com que a gente possa melhorar cada vez mais as condições, o conteúdo, aquilo que a gente oferece a vocês, e em troca a gente tem sempre um compartilhamento com o pessoal daquilo que é de melhor qualidade dos materiais que a gente usa, que a gente vai atrás e que a gente usa nos nossos estudos, a nossa preparação, e a gente compartilha isso com todo mundo que nos acompanha. Bom, estamos hoje num episódio muito especial. Chamaremos de episódio O Retorno, algo desse tipo? Não. Nosso episódio hoje é sobre os highlights do Congresso Europeu de Reabilitação. Débora esteve presente lá em Oslo, na Noruega, no Congresso Europeu de Reabilitação de Pacientes Críticos e desmame da ventilação mecânica. Congresso super interessante, específico. Para quem não acompanha, a Débora fez um monte de postagens no Instagram dela. O UTI Informação fez um monte de postagens também mostrando o trabalho da Débora. A Débora esteve presente com convidados que já participaram aqui internacionais, com convidados que estão por vir ainda, e muita coisa interessante. E a gente vai separar 2 episódios para que a gente possa conversar com vocês sobre o que foi falado, sobre o que foi discutido. E uma pergunta que eu quero muito fazer, sabe, Débora? O quão estamos distante ou próximo do que se discute a nível mundial de reabilitação. Conte para nós, Débora, como é que foi o congresso, o que você achou? Muito bom, muito bom. Primeiro, só para reforçar a questão do apoio-se, né, Sancler, eu estava preparando o material, né, do congresso para pôr lá no apoio-se, e, gente, tá sensacional, assim, porque foram muitas informações, né, e aí eu postei algumas coisas no Instagram, mas você não consegue postar tudo, né, como eu postei no Instagram, a gente aqui vai trazer os tópicos para discutir, mas assim, putz, eu achei muito legal, porque teve muita sugestão de artigo, vários links, né, de coisas, de sites lá de fora, para coisas de prática clínica, e aí eu fiz um super, assim, apanhado disso tudo, de sugestões de leitura, de artigo, de links e tal. E tá tudo nesse documento que vai para Apoia-se. Então, esse é um bom mês aí para começar a nos apoiar, É quase que porque o material participar do tá congresso, ótimo. né? É quase que participar do congresso, quem vai receber o nosso Exatamente, material de apoio. exatamente. Mas foi isso, foi muito legal, né? É um congresso, como o Sancler falou, bem específico, né? Um congresso de reabilitação. E aí eles entendem como reabilitação o desmame, né? E toda essa parte de recuperação, de reabilitação propriamente dita física ali, física, mental, enfim, dos pacientes. São 2 dias de congresso, né? E para responder a sua pergunta, acho que eu tenho 2 respostas, sim e não. Pô, eu vou ficar com Assim, sim, tá bom, eu fico feliz. eu acho que, assim, em termos de coisas específicas de fisioterapia, né? Eu acho que a gente está muito próximo e algumas coisas até melhor, assim, do que algumas coisas que eles falam, assim, que a gente escuta e fala, poxa, que legal, a gente já faz isso, né? Então, essa parte, assim, de exercício propriamente dito, eu acho que sim. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente está um pouco longe, que é o que eu gosto muito desse congresso e que é o que eu sinto falta, às vezes, nas nossas discussões aqui no Brasil, né? A gente, obviamente, tem grandes congressos aqui, né? Algumas pessoas vieram me falar, eu falei, gente, eu não estou falando que a gente não tem bons congressos aqui, né? A gente tem o CIFIR, que é um dos maiores do mundo, né? Mas eu acho que eles têm um olhar holístico e integral para o paciente que ainda nos falta um pouco, sabe? Quando a gente faz, por exemplo, um simpósio aqui, um congresso de fisioterapia, eu acho muito difícil a aceitação de alguns temas, né? Que as pessoas às vezes acabam falando, ai, mas isso não vai ensinar a fazer um exercício, isso, né? Então eu vejo um pouco essa diferença, Temas um pouco sabe? menos técnicos, né? Um pouco menos direcionado para questões e Isso. habilidades técnicas, né?
É, e eu vejo isso, eu vejo que é um congresso que abrange um pouco mais. Então, assim, tinha físio, tinha psicólogo, tinha muito enfermeiro, né? Como equipe mesmo de reabilitação, né? E aí, se você pensar, a gente não tem um congresso aqui no Brasil assim, né? Onde você coloque toda a equipe para discutir o tema, né? Então, acho que é isso. E a outra coisa é isso que você falou. Eu sinto muito um pouco também essa diferença de querer respostas prontas, né? E aí eu até falei no Instagram, eu falei, se você vai para um congresso desse querendo respostas prontas, talvez você até se frustre, sabe? Porque eles não querem te Você dar uma volta com receita mais de bolo. perguntas. É, eles até têm muita, é isso que eu falei, assim, eu voltei com vários materiais de apoio, porque eles mostram, olha, aqui a gente faz assim, olha, aqui a gente usa esse material. Então tem, né, esse aprendizado de como se faz em outros lugares, mas é uma visão mais de vamos abrir, sabe, a discussão, vamos pensar junto, né? O que está faltando, não só o que a gente tem, mas para onde a gente precisa caminhar, eu senti muito forte esse ano. Várias vezes foi colocado isso, qual que é a nossa visão, né, para daqui 4 anos, para daqui 8 anos, né? Então, também acho que pega um pouco essa questão, assim, às vezes, aqui a gente se apegar muito a temas muito técnicos e muito receita de bolo, assim, eu quero saber qual o parâmetro que eu uso para tal coisa, né? Tanto que, né, eu vou falar daqui a pouco, teve a palestra de desmame, e ele nem tocou no assunto de tipo, faz em PSV ou Qual faz no, teste, no né? Qual índice Tubutem. que usa? Exatamente. Então é isso, mas eu acho que assim, a gente aqui é muito bom, né? A gente faz coisas muito legais. A gente precisava se organizar melhor, assim. Eu sinto eles também, esse é outro ponto. Eu sinto eles muito organizados, né? Muito juntos, sabe? Como Europa, entendeu? Tipo, nós somos a comunidade europeia de reabilitação, né? Aqui eu acho que a gente ainda não conseguiu essa Quem tem força, hospital assim, com sabe? estrutura. Eu ia falar algo que pode ser um pouco polêmico, né? Eu vou ficar trazendo os pontos que você vai colocar para a gente também refletir. Mas será que a gente não falta isso nos nossos congressos? Porque talvez falte isso como realidade dentro da nossa prática clínica. Apesar da gente ser muito bom na reabilitação, na fisioterapia, na prescrição e etc., talvez ainda falte muito para os serviços brasileiros essa visão global da reabilitação, de que a reabilitação ela é de todos os profissionais, ela é importante para todos porque ela é centrada no paciente, então todo mundo se envolve. Como a gente não tem, assim, na maioria dos lugares, esse envolvimento real de todo mundo, a gente acaba ficando ali no meio do caminho. Então, talvez seja isso um ponto, né? Eu não sei, eu acho que essa é a minha visão aí do porquê que a gente não consegue ter um evento. Não estou falando em termos de tamanho, mas estou falando em termos de foco na reabilitação centrada no paciente. Eu acho que falta isso realmente aqui para a gente, né? É. E assim, até para começar, né, nos temas, a primeira palestra foi do chefe de serviço lá, né, da UTI e emergência, né, e aí ele falou, assim, quais eram os tópicos em termos de saúde pública da Noruega para os próximos anos, né. E aí é isso, você vê uma questão bem mais abrangente, né, no sentido, assim, de saúde mesmo, e não de uma profissão, né. Então, por exemplo, ele trouxe lá que um dos objetivos deles é reduzir a variação, né, nos processos e na entrega. E aí, né, a gente fala aqui sempre de processos, protocolos que muita gente odeia. Olha, é um objetivo deles para os próximos anos, né? Porque eles entendem que essa Para botar variação é para muito todos, ruim, né? E né? é no país, né? Não é um negócio de um serviço. Exatamente. Centros de reabilitação em hospitais, né? Então, assim, não é sobre fisioterapia, é sobre centros de reabilitação dentro dos hospitais, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, que eles falaram também bastante, Sancler, foi sobre alfabetização em saúde e participação do usuário. Então, eles falaram muito disso, da participação do indivíduo, né? Então, como que a gente vai alfabetizar esse indivíduo, né, nessas questões de saúde, como que ele vai participar. Uma coisa que eu achei muito legal e que até eu queria abrir aqui para você também, é que ele colocou que para os próximos anos eles querem discutir novas formas de trabalhar, né? E eu achei muito interessante esse ponto, assim, né? Porque é o que a gente vem falando aqui, né? Existem coisas surgindo, né? Possibilidades de trabalho, né? Outro dia eu estava até conversando no Instagram
com uma pessoa sobre, e aí, trabalha diarista, trabalha plantonista, né? Outras formas de trabalhar incluem o que a gente Físico que discute aqui. trabalha com motor, um time específico para reabilitação, uma equipe multiprofissional que faz o screen. Tem tantas coisas, né, que às vezes a gente precisa abrir a cabeça e mudar a ideia de que a gente tem que ficar engessado no modelo antigo, né? Exatamente, você falou isso, era isso que eu ia falar também, assim, né? De o físio tá, a gente trouxe aquele episódio, né, de segurança do paciente, do físio tá dentro, né, de repente lá no hospital, não atuando diretamente na beira do leito, mas dentro desse processo da segurança do paciente. Então ele falou bastante disso, assim, de que para os próximos anos é esperado que novas formas de trabalho para todas as profissões surjam, né? E aí eles querem estar preparados para isso. Eu achei bem legal, assim. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é uma visão que talvez a gente esteja, né? Talvez não, com certeza a gente já está dentro dela um pouco, algumas pessoas no Brasil, mas é entender o processo da reabilitação e começar a buscar não mais, me corrija se eu estiver errado, Débora, eu queria saber sua opinião também. É como se fosse assim, a gente tem aqui uma caixinha, eu tenho uma caixinha aqui, e aí eu tenho dentro dessa caixinha, eu quero pegar o que eu tenho de reabilitação e coloco nela, porque esse formato é o meu formato antigo de trabalho, de jornada de trabalho, de número de profissionais e etc. E por que não a gente tirar essa caixinha e ter outras possibilidades, né? É, Então, a gente discute no Brasil, a gente tem um episódio aqui de quantos pacientes o profissional atende. Mas a instituição tem que ter o poder de dizer, às vezes, assim, vale mais a pena atender menos pacientes e dar mais qualidade na assistência, ou de dividir profissionais que façam atribuições diferentes e etc. Então, quando a gente consegue entender que o processo ele é multifacetário, talvez a gente consiga inserir processos e protocolos e ações e pessoas diferentes que a gente vai ter resultados muito exato. melhores. Eu acho que a gente precisa pensar assim, porque talvez essa, né, pelo que você mostrou lá do Congresso, essa seja a guinada da reabilitação mundial, né? A gente precisa entender como reabilitar melhor esses pacientes, não mais qual tipo de exercício, quanto tempo e tal, né? Eu sei que os E serviços estão em tempos diferentes, mas é mais ou menos esse o caminho, né, que eu vejo. exatamente, acho que é essa a discussão. Mas me chamou muita atenção, e aí, quem estiver ouvindo a gente, né, se alguém souber, porque eu realmente não sei, fui procurar e não achei. Eu não sei se existe isso esse plano no Brasil, né? Eu não sei se existe um plano para a saúde em termos de pacientes internados, sabe? Assim, eu achei tão bonito ele apresentar assim, olha, ele colocou, né? Então, é essa a saúde na Noruega nos próximos anos. O nosso plano é alcançar isso, isso, isso. O nosso plano é chegar. Ele até colocou, não vou falar aqui, né? Eu pus lá no material do Após, mas assim, qual que é o plano deles em termos de pesquisa, sabe? Para essa área. E eu achei muito interessante, assim, eles terem planejado, né? E eu não sei, eu acho que não existe. Não sei se é o Ministério da Aqui Saúde, enfim, o se... Ministério da Saúde trabalha com as linhas de plano de ação, nas linhas de cuidado, né, nos níveis de atenção. Agora, especificamente, que envolva a reabilitação, quais são as metas de pesquisa e tal, isso com certeza a E gente para não os tem. próximos anos, né? Eu achei muito legal isso, assim, nos 5 próximos anos a gente quer ajustar isso, né? A gente quer melhorar isso. Eu achei muito legal. Mas eu acho que, independente disso, né? Se tem a nível Brasil ou não, eu acho que é uma coisa legal para os serviços, né? Pensarem, eu fiquei É. pensando nisso, assim, né? Né, encerramento de ano, começo do ano que vem, enfim, né? 2025, tipo, quais são né, o que que a gente quer focar até 2030, né, no nosso serviço, como reabilitação, o que que a gente quer propor né, pros profissionais, para os pacientes. Eu acho bem legal achei bem legal essa reflexão. Muito bom mesmo. Planejamento. A gente precisa planejar muito mais, né? E você falou legal. E eu acho que até assim, para a gente dar um passo mais devagar, se a gente não tem isso tudo tão bem estruturado, e talvez você está na sua unidade, você está pensando o que, que o Ministério da Saúde está pensando, né? A Organização Mundial de Saúde está pensando para isso, mas talvez você consiga fazer menor só para o próximo ano, para o primeiro semestre de 2025, qual é o planejamento do seu serviço, qual é o planejamento da sua UTI, o que vocês querem entregar, o que vocês querem melhorar, o que vocês querem tirar de cena que já não se usa mais. É muito legal isso, esse planejamento, né? E eu acho que E o podcast tem voltado, ajudado nisso. eu ia falar isso, né? Porque eu ia falar, e voltado para o olhar
para frente, né? Então, de novo, né? Uhum. Com essas discussões atualizadas, né? E não ficar assim, o que que a gente planeja pro próximo ano? A gente está amarrado, arraigado àquilo que foi há 10 anos e eu quero, né? E o podcast acho que tem essa proposta, assim, né? De tentar trazer esse ar fresco, assim, né? De renovar as ideias, enfim. Então, acho que isso foi muito legal, assim, da parte desse médico que falou sobre a saúde na Noruega, né? Fora deles mostrar para todo mundo quantos índices deles são maravilhosos em termos de saúde pública, né? E que eles vivem muito bem porque eles têm uma natureza maravilhosa, uma comida saudável e todo mundo faz exercício. Então, mas enfim, a É gente Brasil, não talvez é chegue não? lá. Não, não é. Poderia, mas não é. Eu sei que alguém deve estar Poderíamos. pensando assim, mas é outra dimensão, o país ele é menor, a economia é menor, melhor. Sim, mas o que não impede que a gente pudesse fazer isso também, né? É, Mas, enfim. exatamente. Bom, depois teve uma palestra sobre a história da ventilação mecânica. Foi interessante, ela contou um pouco da história, o que me chamou a atenção, que eu até pus no Instagram, né, que ela mostrou A os primeiros fixação, né? croquis da fixação, né, da Cheio de máscara. vetor, né? De física. Se você puxa daqui, prende daqui e tal. E aí, E aí, enquanto você botou, eu fiquei pensando naquelas duas luvas que são coladas com esparadrapo, assim, ó, que vem aqui atrás e amarra. exatamente, eu falei, gente, a gente estragou tudo que o moço fez, né? Brincadeira, mas enfim. Ah, Acho que o que muito de legal ela trouxe, e que a gente também já trouxe um pouquinho aqui no podcast, foi o papel da inteligência artificial, né, na ventilação mecânica. Então, ela comentou, né, que a inteligência artificial tem o potencial para fazer análise preditiva, para entender a necessidade de ventilação daquele paciente, né, no sucesso do identificação de desmame, assincronias, né? tomada de decisão mais automatizada, né? Ela até falou, a gente talvez tenha, né? Não tem comprovação ainda, mas uma economia de custos, de tempo da equipe para fazer outras coisas, diminuição de evento adverso, né? Por algumas coisas estarem automatizadas. Então, acho que foi o principal ponto aí. Acho que ela quis deixar bem claro, assim, tudo que foi construído até agora, né? E ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela falou que sempre essa história, ela está sempre vinculada da ventilação, do desenvolvimento da ventilação, ela está sempre vinculada. Ela falou, as pessoas foram criando coisas para suprir a necessidade das pessoas, né? Então a inteligência artificial, ela também vem com essa ideia aí, né, de tentar suprir algumas necessidades, por exemplo, de tempo, de outras questões de evento Você adverso, bota um né? paciente em TRE, você não está do lado dele 30 minutos, né? Você tem outros pacientes para ver É, um algoritmo que faz uma identificação de comportamento, é algo muito mais interessante do que você deixar uma pessoa sozinha para fazer isso. Eu acho que isso é muito futuro e fica até uma sugestão para um outro episódio aqui, a gente discutir um pouco sobre essa inteligência artificial aplicada à ventilação mecânica, identificação de assincronias e tal, e como no final das contas sempre vai haver um espaço para que a gente, humano, atue no sim. gerenciamento do que a inteligência artificial consegue fazer, né? Então, a gente, em vez de... É igual a gente ficar querendo brigar com a geração, né? Então, na minha geração, eu brincava debaixo do prédio e não via televisão. Então, meu filho, eu tenho que obrigar ele a descer para brincar embaixo do prédio. As gerações são diferentes, então a gente tem mais é que aproveitar o que a gente tem no momento do que negar aquilo que a evolução vem fazendo, né? Hoje eu estava... Você sabia que hoje eu estava no hospital, a gente estava discutindo isso entre a FIS, a pessoa falou assim, nossa, mas se eu tivesse uma maneira de não ter que evoluir esse tanto de paciente, eu falei, caramba, a gente já passou do momento que a gente poderia estar fazendo isso de outra forma. Por que a gente não está aqui com um monte de aplicativos, de interligação entre prontuário eletrônico, esses sinais que a gente anota num papel, por que isso não é anotado digital e já se transforma numa evolução? É porque talvez a gente já discutiu isso aqui, a gente fique muito segregado, né? A gente aprende a técnica da área da saúde, outra pessoa vem com a tecnologia e outra vem com o gerenciamento de processo. A gente não conversa entre si, fica todo mundo parado em algum lugar. Então, eu acho que tem muito disso para Exatamente. ventilação mecânica para o futuro. E a parte de desmame também discutiu-se muito, assim, sabe? O que que foi no passado, o que que foi no presente, o que que a gente está buscando no futuro. Achei bem legal, assim, porque é interessante, né? A gente revisitar, assim, esses tempos, porque a gente fala, bom, isso aqui a gente já superou. E aí é isso que eu falei, né? Então, assim, por exemplo, técnicas de desmame não foram discutidas, né? Ele falou, gente, já foi, né? A gente já sabe, vamos Já parar foi, de você tem duas, discutir. escolhe uma das duas e pronto, É, acabou.
Eu achei E legal que aí você ele. colocou no Instagram, Débora, que assim, que num primeiro momento a gente ficava querendo buscar índices que fossem responder se daria certo. E que na geração atual a gente não está mais pensando nisso. A gente já viu que os índices não vão dar certeza, né, para a tomada de decisão, então a gente está mais preocupado com aqueles pacientes que vão provavelmente sair da linha reta do sucesso do desmame, que Exatamente. são os pacientes de É. desmame difícil ou prolongado, né? E é isso, né? Ele falou muito isso, e a gente fala aqui, né? É uma construção, a ciência é uma construção, né? Então ele falou, olha, no passado a gente precisava entender, né? Quem que era o paciente que podia, que estava pronto para o desmame, né? Então a gente foi buscar índices, a gente foi buscar coisas e faz parte, né? Mas é isso, foi lá, né? Agora a conversa precisa andar para frente, né? Precisa ser outra. Então ele fala, a gente já tem muita informação sobre isso, né? Aí ele falou que a gente tá hoje um pouco mais travado aí, então são nesses casos de desmame mais difícil, né? De tentar entender quais são os fatores modificáveis, não modificáveis, que acabam atrasando esse desmame, levando à falência, né? Então a palestra do desmame rolou muito em torno do desmame difícil mesmo, assim, porque até ele falou, por exemplo, modos automatizados, né, para desmame. Ele falou, parece que eles servem bem para desmame fácil, né? Para desmame que não é prolongado, para desmame que não é difícil. Mas para o desmame difícil parece que não funciona tão bem. Então, assim, ao que parece, Vai é ter que aí ter que a uma gente outra forma, né, de gerenciar para esses pacientes. parece é o ponto-chave agora, assim, né? De tentar entender como que a gente lida com esses pacientes de desmame difícil, né? E aí ele falou também bastante assim sobre prevenir é melhor que curar, né? Então ele falou um pouco sobre a questão da não invasiva, da gente melhorar o uso da não invasiva nesses pacientes que poderiam se beneficiar da não invasiva e não entrar na ventilação invasiva, né? Ele falou até um pouco de terapia de aerossol, enfim, né? Com essa ideia de tentar dar esse geral de que a gente deveria tentar ao máximo evitar que esses pacientes fossem para invasiva, né? E aí foi isso, então, ele falou, né, que protocolos de desmame são bem-vindos, equipes de desmame, né, sedação adequada, Unidades VNI, específicas, né, que a gente unidades aciona os pacientes, às específicas. vezes. Tudo isso é muito bem-vindo para desmame dos pacientes, né? A avaliação diária da prontidão desse paciente para o desmame continua sendo uma prioridade, porque a gente já sabe que isso funciona. Eu acho que isso é uma das grandes mudanças, sabe? É tipo assim, antigamente a gente estava sempre muito preocupado em eu vou reduzir aos poucos, eu estou num processo. Hoje eu tento em todos. Aqueles que saírem rapidamente, que tem esse critério de desmame simples e fácil, deu certo, e os outros a gente vai direcionar nosso olhar agora, né? Eu acho assim, bem, bem interessante. Ele também comentou sobre você ter uma variação muito grande na prática de desmame, isso pode contribuir para uma falha, né? Então, aquela história de, na minha UTI eu faço desmame assim, o outro faz outro jeito, o outro faz outro jeito, isso atrasa o desmame dos pacientes e contribui, né, para ter falha ali, né? E é isso, aí ele falou desses protocolos automatizados mais novos, né, que eles podem ser considerados para pacientes de desmame simples, mas que a gente precisa Uhum. entender melhor a eficácia, o custo e para pacientes com desmame mais difícil, né? Mas foi isso, acho que de desmame mesmo, a ideia foi que a gente precisa agora dar nossa atenção para esses desmames que são mais complicados e tentar entender ali o que dá para ser feito por esses pacientes. E o resto triagem diária, né? Ter ali um padrão de Buscativa. protocolo ali de desmame, buscativa, isso já deveria estar sendo feito, né? A gente não deveria discutir mais no sentido assim de ficar, será que faz, será que não faz, o que deve ser feito, né? Uhum. Muito bom. E apresentou muito Depois, dado, você botou no Instagram e apresentou os dados do WindSafe, né? Que foi um grande estudo sobre desmame, né? Que é acho uma que é um estudo pesquisa que vale multicêntrica. muito a ver, vale a pena ver, são 50 países, né? Tem várias informações, assim, super interessantes, assim, que eu acho que é um estudo legal para ver. Ele tá lá também na sugestão de artigos no nosso Apoia-se. Muito bom. O que Depois mais veio uma tivemos que a primeiro aqui? gente queria muito ver, né? Que era a do David, que inclusive já
né, está agendado para o ano que vem aqui com a gente, né? Falei com ele pessoalmente lá, muito simpático. Muito bom. É, Para quem não sabe, o e, David é da Inglaterra, ele teve no CIFIR, né? Foi um dos grandes palestrantes que a gente teve no CIFIR, e em breve estará aqui com a gente no e podcast. é o autor do artigo que a gente discutiu no último Isso, podcast. Inclusive, na hora que eu os vi ele fatores de apresentando o reabilitação. artigo, eu falei, né? Até te mandei uma foto, eu falei, olha o que ele está apresentando, que a gente acabou de discutir no podcast, né? E aí ele Muito falou bom. um pouco sobre o estado da arte, as evidências para reabilitação em UTI, né? Ele mostrou alguns dados com a seguinte pergunta, né? O que que acontece que a gente tem informação, mas essa informação não é transformada em ação, né? A gente falou um pouco Perfeito sobre isso, isso no episódio né? passado também, né, Sinclair? Uhum. A gente já sabe tanta coisa, e por que que a gente discute esse tanto de coisa? Já sabe, mas quando vai para a prática parece que tem um eterno. Ah, mas né, na hora H não é assim. É uma dissociação entre o que a gente fala às vezes e o que a gente faz. Não sei por quê. É. É muito E triste. aí ele até falou de algumas coisas, né, que é isso, assim, ele falou, olha, a gente precisa ajustar termos, né, por exemplo, do precoce, né, que ele falou, a gente precisa, é importante a gente ajustar o termo, mas ele falou, a gente Uhum, também tem que tomar cuidado para não ficar, né, nesse negócio e na prática não acontecer, né, então ele falou, olha, será que a uhum. gente, né, não está falando a mesma língua, todo mundo? Então vamos lá, vamos, né, conversar sobre isso e tal. E aí ele sobre essa questão do precoce, né? Eu achei muito legal que ele trouxe bem essa fala assim, olha, a gente não mudou nada, né? A gente continua querendo fazer o mais cedo possível para cada paciente, né? Que já era o que a gente queria antes, né? Talvez enrolou aí em algum termo, em alguma terminologia, né? Mas ele falou assim, na prática, ali na beira do leito, né? A Já ideia é acontece. sempre ajustar a terapia, o início da terapia para o que o seu paciente pode, não pode, as contraindicações e tudo mais, né? Então, intervenções que comecem depois que o paciente estabilizar das alterações fisiológicas que levaram É ele só porque para a UTI, né? o precoce tem aquela coisa de antes do tempo, né? E aí eu acho que até o idioma ajuda nisso. Eu lembro dele falando isso no CIFI, depois quando você colocou a palestra, e a gente conversou, você também explicou isso, que no português a gente tem o precoce. Para mudar seria o mais cedo possível. É um termo muito grande. Mobilização precoce já é um termo grande. Mobilização mais cedo possível é um termo impossível da gente colocar em prática. Mas no inglês a gente tem early mobilization, ou poderia usar earlier mobilization, que é a mobilização mais precoce possível. Hum. Então, eu lembro dele colocar isso no CIFI, já que é um negócio, ó, não é early, é earlier, que é o mais cedo possível. Então, a gente precisa pensar em qual seria o termo para o português. Não É, sei, quem sabe um dia a gente tem um highlight um e pensa num insight, termo. né? Mas É. ele trouxe muito assim a questão de, tipo, vamos nos acalmar e continuar focando no fato de que a gente precisa Não começar na com esses briga do pacientes nome. ali na UTI, sabe? Então, achei isso legal, assim. Que mais que ele falou? Ah, ele falou bastante sobre essa questão da individualização, né, de personalizar ali, né, que não é uma coisa que serve para todo mundo, que a gente precisa pensar em cada paciente, mas ele também falou ao mesmo tempo assim da gente não perder a mão e achar que então os critérios de segurança, não precisa porque cada um é um, sabe? E até eu fiquei pensando eu mesma assim comigo, né? Essa parte é minha reflexão. E aí eu até sugeri para a gente gravar um podcast sobre isso depois, né? Mas o quanto de individualização ainda cabe ali dentro da UTI, né? Até que Então ponto isso é importante, né? então ele falou muito isso, assim, olha, é para personalizar, é para individualizar, mas a gente mantém parâmetros claros de segurança, de indicação, contraindicação e tudo mais, para a gente não perder a mão, né, com esses Não, pacientes. não é individualizar a ponto de você sair de todos os processos, fluxos e protocolos e você vai olhar sempre para o paciente e falar como ele está hoje. Não, você tem que ter um direcionamento. A individualização vem depois que você passa por um crivo de um screening de critérios de segurança clássicos e tal, e para situações específicas onde você vai pensar nessa individualização. Porque vão ter muitos que vão se individualizar com o padrão que a gente já conhece, né? E até porque, assim, depois essa foi uma outra discussão que ele participou da plateia, né?
e Hum. que foi isso, assim, a gente, em termos de evidência científica, é muito difícil a gente chegar nesse, sabe, nesse fim do fim do fim da pessoa. A gente precisa, né, ter critérios gerais, a gente precisa ter esse screening geral, né, até para garantir a segurança do paciente, né? Então, ele falou bastante Uhum. sobre isso. Ele também falou, e aí entra um pouco do artigo que a gente discutiu a semana passada, porque afinal ele, como autor, discutiu esse artigo, né? Ele falou sobre. Ele falou: olha, não funciona, não vai funcionar se não tiver uma estrutura e uma consistência na entrega da reabilitação, né? Então, estrutura e consistência são chaves fundamentais para o sucesso. Então, acho que é, né, essa história Perfeito. de, hoje faz, amanhã não faz, hoje eu faço um exercício X, o outro, né, a gente precisa pensar um Mas pouco sobre sempre, isso, porque né? existe uma, né? Você tem que fazer para isso, para essa meta e tal. Exatamente. Ele falou também sobre um pouco sobre comunicação do time, né? Ele falou de rounds multidisciplinares, que a gente também fala muito aqui. Ele falou da importância do round, né? E ele falou da importância da gente acompanhar, né? Então, ter uma linha de base, pensar onde o meu paciente está agora e ter essas medidas de reabilitação gerais também para a UTI, né? Então, ele falou Dentro da basicamente de UTI, quatro. realmente. Isso, dentro da UTI. Então, ele falou basicamente de quatro. Ele falou de proporção de pacientes mobilizados, né, em processo de reabilitação, o momento da primeira mobilização desses pacientes, a consistência da entrega e o maior nível de mobilidade alcançado por esses pacientes na UTI. Foram as sugestões dele, assim. Então, achei Perfeito. bem, bem legal. É muito legal. Isso eu vou fazer uma correlação. Eu tive no congresso no Chile agora, a gente levou dados de trabalho aqui do hospital. E a gente levou dados exatamente sobre coisas desse tipo. A gente levou um que é o comportamento de mobilidade, a gente ganhou o prêmio lá de melhor trabalho do congresso, que é mostrando qual é o nível máximo e qual é o impacto da gente gerar ou não gerar um nível máximo de mobilidade, de reinserção social da mobilidade no momento da alta e o quanto esses pacientes eles ficam mais tempo, eles têm mais prejuízos, etc., quando eles não alcançam esse nível de mobilidade e manutenção do seu potencial de recuperação funcional. E outro que a gente levou foi sobre quando se estabelece metas e quando a gente não consegue alcançar as metas de progressão. E isso tem muito a ver com essa questão do início, sabe? Então, hoje a gente tem um gerenciamento na unidade de todos os pacientes que a gente decide fazer uma progressão de mobilidade e os que a gente não consegue ou consegue. Então, quando eu vi que você postou isso, eu falei, cara, não tem tudo a ver, esse é o caminho. A gente precisa saber efetivamente sobre a nossa entrega de reabilitação. Se a gente não monitorizar isso, fica na ideia de que vai ficar tudo bem. Exatamente, né? Depois teve uma sessão bem interessante, assim, bem razoavelmente longa sobre delirium, né? E essa parte, né, meio de conteúdo mental, enfim. Aí eles falaram um pouco sobre prevenção de delírio. Teve até um médico lá que mostrou que eles têm se preocupado muito com o delírio pós-cirurgia, né? Porque ele falou, né? Normalmente os cirurgiões, ele era um, né? Ele falou, a gente está preocupado com a cirurgia, então a gente tipo, coloca medicação, 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 né? E aí a gente não pensa, né, o quanto isso vai trazer de prejuízo ali para um paciente, para um pós-operatório, em termos de delírio, né? Eles estão começando a usar até EEG para monitorar o nível de sedação, para fazer Uhum. o mínimo possível, né? Até a gente Tipo aquele discutiu, DIS, né? mas EEG mesmo, Eletro né? mesmo, encefalograma, né? É, e aí foi até uma discussão da plateia, assim, né? E aí eu brinquei com o Fernando, que estava comigo. Eu falei, nossa, lá na UTI é um caos para conseguir um eletro, né, para o paciente, demora e chama. E eles têm, assim, como rotina, né, nessa parte de anestesia, enfim, para poder monitorizar a sedação. Achei interessante, né? E Legal, aí muito legal. depois teve uma palestra que eu achei bem legal, que ela começou assim com a pergunta de o que que a gente. Então, por isso que eu falei, né? É um contexto de reabilitação geral e de equipe, né? Então não tem assim, agora não é meu, é do terapeuta ocupacional, agora é Agora do é a sala psicólogo de social. outro, né? A mesa de É, outro, agora outro que fala.
É, ela começou assim, o que que nós, como equipe, estamos fazendo para apoiar, para preservar a função cognitiva dos nossos pacientes enquanto eles estão na unidade de terapia intensiva, né? E aí teve uma discussão super bacana com a plateia, bem rodando, que a gente também fala aqui bastante, né? Ok, né? Salvou a vida, mas e agora, né? Ela falou, o que que o paciente pensa, né? O que que eu faço com o que sobrou? Né? Como é que eu vivo desse É. jeito, né? Para onde eu vou? Como é que eu Então, exatamente? Para onde eu vou? Como é que eu vivo? E isso vai me levar que próximos passos eu preciso de recuperação, de saúde, de reinserção? ela trouxe algumas sugestões de intervenções até que a gente já discutiu aqui, né? Então, ela falou da música, ela falou de ter bastante informação visual e disponível para a família, né? Da importância de conseguir se comunicar com os pacientes em ventilação mecânica. Ela falou Comunicação bastante assim. alternativa. Comunicação alternativa, ela falou sobre ter muito claro, né, bem mapeado as vias de reabilitação intersetorial de pacientes da UTI, né? Então, assim, eu preciso de um terapeuta ocupacional, né? Como que isso está mapeado? Falou de visita virtual e ela falou da realidade virtual para relaxamento. E aí ela mostrou o que eles têm feito lá, que eu achei tão legal, porque é tão de baixo custo, se você parar para pensar, eles estão rodando um estudo lá que eles estão chamando de treinamento cerebral para os pacientes que Hum. estão na UTI. E aí, o que que eles fazem? Eles entregam para o grupo que está participando uma caixa, que eles chamam de caixa de treinamento cerebral. Dentro dessa caixa, tem livros de atividades, tipo palavra cruzada, sudoku, pintura, alguma coisa para ler. Tem bolinha de apertar para desestressar, assim, né? Tem quebra-cabeça, tem um calendário, todos os pacientes recebem dentro dessa. Então, eles internaram na UTI, eles recebem essa caixa. Então, Já recebe o fica, vai com calendário, eles, né? Um kit internação. isso, um kit de internação, isso mesmo. E aí tem um calendário para cada um, tem informações, e aí dentro dessas informações ela falou, né? Tem livros, tem panfletos sobre como é a vida depois da UTI, quais as alterações cognitivas que podem acontecer, né? Então ela falou, é importante que o paciente saiba, né, que de repente ele pode ter um delírio, porque aí na hora que ele tá, é mais fácil da gente, né, explicar, dele falar, peraí, acho que eu tô vendo coisa e não achar que ele tá louco. Ele já sabia que isso poderia acontecer durante a UTI, então todo o material informativo, né? E uma parte de mindfulness, que é que eles dão, é o meu sonho, assim, para a UTI. Eles dão fone de ouvido para todos os pacientes na UTI, vem dentro dessa caixinha, e aí eles também fazem listas, né, de áudios, tipo playlists, assim, né? Com coisas de relaxamento, sabe? De aqueles relaxamentos acompanhados, né? Sim, guiada, meditação De guiada, né? Meditação meditação, guiada. obrigada. Era isso que eu estava pensando na palavra. E aí eu achei muito legal, assim. Então, é isso, é um kit internação que o paciente recebe. Eu achei legal porque são É o sugestões kit simples, premium, né? né? Quase um kit premium de internação. De baixo custo, talvez a gente precisasse adaptar, dependendo da região, se é um SUS, né? Entender se o paciente sabe ler, se ele sabe escrever, enfim, né? Mas eu achei muito legal. Então, a ideia deles é, tipo, treine o cérebro e relaxe o cérebro, né? Então, você mantém o seu cérebro ativo com essas coisas da palavra cruzada. Mas você também tem o fone de ouvido, a lista, né, de meditação e tal, para você relaxar. Achei Que bem legal. legal. A discussão que rolou foi assim, né? Estarmos atentos para não sobrecarregar o paciente, né? Para entender o momento que talvez seja interessante não treinar esse cérebro dele, né? Para ele poder descansar, enfim. A discussão É bem rolou um legal pouco em essa sua torno disso. colocação, porque eu acho que a gente tem que extrapolar isso para tudo de UTI, sabe, Débora? É tipo assim, pô, é uma ideia muito bacana. Não quer dizer que todos os pacientes vão fazer meditação guiada, não quer dizer que todos os pacientes vão fazer palavra cruzada. Quer dizer que ter disponível para alguns, isso é benéfico, e a gente tem que saber que alguns não vão se dar bem. Então, isso vale para tudo, né? Vale para as intervenções que a gente escolhe, para os recursos que a gente utiliza. One size doesn't fit all. Não é uma coisa que serve para um, serve para todo mundo e vai ser empurrado goela abaixo, assim, né? Então, eu acho que é bem Exatamente. importante essa observação. É,
Aí depois teve uma palestra que a gente gosta muito, né? Que é sobre os ambientes externos, né? O ar fresco. E aí, esse ano ela trouxe mais com, que ela já tinha falado ano passado, né? Mais com a visão de final de vida, né? Final de vida e Uhum. pediatria, neopediatria, né? E aí ela trouxe de novo os benefícios, né? Dos espaços de redução de estresse, de melhora do humor, bem-estar. Ela falou bastante sobre o processo de enfrentamento, né, da doença, que você tendo um espaço assim, você acaba melhorando esse enfrentamento da doença, né? O aumento da interação social. Então, ela trouxe, por exemplo, na pediatria, né, as mães poderem ter um lugar para descer com a criança, né, com o bebê que está ali internado, enfim. Então, ela enfatizou mais para o final de vida e para as crianças. É, e aí ela mostrou assim como eles construíram, né, um espaço. Eu achei muito legal. Eles construíram do zero, né? E aí eles são muito bons em fazer isso lá na Inglaterra, né? Que é da onde, no Reino Unido, né? Que é da onde ela vem. E foi criado, Então, uma foi bem curiosidade, legal. era assim, tinha unidade e eles decidiram criar esse outro espaço e foi-se atrás para poder criar isso. É, Não era um veio junto espaço do projeto da unidade, não, né? não, era um espaço vazio do hospital. E aí eles fizeram toda uma construção ali, né? Tem já tinha algumas árvores, mas aí fazendo, porque ela fala muito, né, das preocupações do sol, né, de ser um ambiente agradável, né, pro paciente, né, de você estar ali com Acessível, né? Seguro. equipamentos, exatamente. E aí foi bem legal, assim, ela enfatizou bem o final de vida, né, essa possibilidade no final de vida e essa possibilidade das crianças por ter uma interação e tudo mais. Que mais? Acho que depois veio uma palestra assim super legal de colaboração interprofissional. E aí ela trouxe quais são os desafios e quais são os facilitadores. E aí eu achei muito legal que ela falou Mais bastante desafios que assim. facilitadores, ou não? Tem mais facilitadores que desafios. Olha, mas ela falou assim, gente, reclamar não adianta. Vamos trabalhar para melhorar essa situação, sabe? Que é o que a E a gente sua, fala deixa eu muito te aqui, perguntar, né? uma percepção sua, assim, de lá, de ouvir as pessoas fazendo pergunta e dela apresentando e tal, também é um problema comum, ou não? Olha, ela apresentando, as pessoas perguntando, até teve uma outra palestra de sedação e tudo mais, não me pareceu ser uma coisa tão quanto a gente coloca aqui, sabe? Me pareceu. Eu não, é porque é outra realidade no sentido de que eles têm muito mais enfermagem, né? É. Assim, perto do que é no Brasil, vários lugares lá são muito melhores em termos de número de enfermeiro para paciente, então não parece ser uma questão que pega tanto com eles essa coisa de equipe, assim, eu senti uma coisa mais bem estabelecida no papel de todo E mundo. a E equipe a- deles é mais já inserida, né, no processo de reabilitação. Tipo, o enfermeiro sabe que ele faz parte, né? Não é a ajuda Exatamente, que vive me reclamando aqui no Brasil. era isso que eu ia falar, né? Eu tava lá e do meu lado tinha um enfermeiro que tava ali Pagou o no, congresso, de foi para poder reabilitação. assistir. Eu Exatamente, acho que então eles isso se já diz entendem, tudo, né? né? O quanto de profissionais não fisioterapeutas que você tem envolvidos num congresso desse já mostra que essas pessoas elas se interessam, né? É. E aí ela falou bastante assim, né, sobre essa coisa da gente desenvolver habilidades, né, para conseguir trabalhar em equipe, né? Então, assim, não é só reclamar que a minha equipe não funciona, né, mas o quanto eu estou preparado também, né, tenho as habilidades necessárias para estar ali em equipe, né? Então, o quanto eu consigo colaborar frente a um cenário onde tem diferentes profissões, onde tem diferentes perspectivas, né? Ela falou bastante isso. Ela falou, gente, não é colaborar com o médico, né? É colaborar entre a gente para fazer alguma coisa para o paciente, né? Mas é importante entender que cada um tem a sua perspectiva, cada um, né, tem a sua trajetória. E aí, quando a gente fala em colaboração, a gente tem que levar tudo isso em consideração ali na prática, né? E aí ela falou muito de ter uma cultura dentro da UTI, né? Que você promova, que seja legal, né? A diversidade de conhecimento. Isso, cara, eu acho que isso é uma coisa que pega muito aqui, né? Então, por exemplo, se você
tá lá na sua UTI, chega alguém novo, quanta gente não ouve, né? Essa classe chega um físio mais novo, né? Que não tem tanta experiência. A gen- Quanta gente já não ouviu das pessoas falando, ai, sofri porque ninguém queria me ensinar, ninguém queria me ajudar, Tem que né? aprender Entre na a marra, gente. né? Errando. Exatamente, entre a gente, né? Então, ela falou bastante sobre isso, de ter uma cultura ali na UTI que promove essa diversidade de conhecimento, né? Tá tudo bem se ele tá chegando agora, né? Se eu preciso passar o meu conhecimento para ele, se ele não sabe fazer alguma coisa, né? Porque a perspectiva é sempre alcançar alguma coisa, um objetivo em comum, né? E aí ele falou que, colocou, né, que como ali desafios futuros, né, a gente precisa pensar, né, que o atendimento do paciente, ele é holístico, né, ele é integral, então não tem como fazer isso de forma segregada, sem ser com equipe, né, que, Uniprofissional, né? que se a gente quer fortalecer os nossos resultados, a adesão do paciente ao tratamento, tudo isso não escapa de uma colaboração em equipe, né? Não tem como fazer. Então, eu achei muito legal. Ela terminou falando que colaboração é uma atitude e uma habilidade essencial nos dias de hoje. Então, assim, para quem costuma só ficar reclamando, né, e querendo só receber as benesses Comece de a agir. estar numa equipe, né, é uma habilidade essencial para cada um, né? Ah, outra coisa que ela falou que me chamou muita atenção, quando ela falou dos desafios, né? Ela colocou basicamente quatro desafios para a colaboração em equipe: a hierarquização, a organização, né, estrutural, como que a sua instituição é organizada, né? A dinâmica entre os profissionais. Não, foram esses três. E aí, quando ela falou da hierarquização, ela me chamou muita atenção que ela fala assim, hierarquização até de terminologia, sabe? Então, de repente, de você estar num round multidisciplinar e você usar palavras que não são comuns, né? Que não são acessíveis a todos os profissionais, e isso gera uma hierarquização que impede um trabalho em equipe, porque às vezes você falou alguma coisa que a enfermeira não entendeu. Se ela não entendeu, como é que o cuidado do paciente foi fechado? Né? Então, achei muito legal Interessante. essa coisa da terminologia que ela trouxe. E a gente tem que ter habilidade disso, né? Igual a habilidade de você escrever, de você dar uma aula, é a habilidade de saber para quem você está falando. Então, se eu estou numa visita multidisciplinar, multiprofissional, eu tenho que entender que são profissionais que não necessariamente têm as mesmas noções que eu, né? E isso cabe muito para a reabilitação. Você fala, olha, eu acho que a intensidade desse treino está assim, porque, sei lá, o nível de mobilidade é tal, o MRC é tanto, se todo mundo não entender essas coisas, vai fazer um interessante. Falou, eu não entendi nada, né? Então, isso cabe muito para a gente também, em ventilação mecânica também, no round, né? A pessoa fala assim, e aí, o desmame? Ó, o desmame está indo bem, mas a P01 está elevada, a driving pressure transpulmonar também está acima de 15, e as outras pessoas vão falar, não entendi, eu não sei o que é, muito menos os valores, né? Então, é importante que a gente Exatamente. saiba se comunicar de uma maneira que seja efetiva com todos que estão participando das visitas. E aí, para terminar esse primeiro dia, teve duas. Uma palestra foi sobre a esperança, que eu falei até no Instagram, né? Era o poder da esperança. E aí eu vou deixar em aberto. A gente vai gravar um podcast só sobre isso para finalizar nosso ano legal. Então a gente volta nesse tema depois. Foi muito legal. E teve uma do Peter, maravilhosa, como sempre, ele é sensacional, assim, que foi sobre humanizando a reabilitação, né? Que aí ele fala, não adianta a gente ter todo o dinheiro, toda a tecnologia, se, né, a gente não consegue humanizar esse processo de reabilitação. E aí ele trouxe algumas coisas, essa parte está super bem divididinha no material do Apoia-se. Ele trouxe, ele é sensacional, né? Então, assim, cada slide dele tinha referência de artigos e referência de sites, materiais que eles usam. Tá em alemão? Tá em alemão. Complementares, né? Para sair daquela coisa óbvia do só ler um artigo científico. E assim, tá em alemão, mas dá para traduzir, né? Então, assim, eu entrei, putz, tem muita coisa legal, assim, do que eles fazem lá na instituição deles, né? E aí, algumas coisas que ele enfatizou, né? Foi sobre conhecer a história da pessoa e a situação atual, né? Então, ele falou desde coisas simples, por exemplo, se você tem um paciente com trauma de face, né? Como é que era o rosto dessa pessoa antes, né? Até coisas mais complexas, do tipo
que a gente discute, né? Se esse paciente tinha um cabelo de dread, se esse paciente tinha uma barba, né? Será que eu tenho essa Aquele bigode que liberdade, cultivou. né? Aqui no Brasil, a gente tem os pacientes com bigode que cultivou o senhor com bigodão ali de 50 anos de história de bigode. Exatamente. Então ele falou sobre isso, sobre conhecer a história da pessoa, né, a situação atual, para trazer isso para dentro do processo de reabilitação. Ele falou bastante sobre, nesse processo de humanizar a reabilitação, trazer um diálogo encorajador, né, para o paciente. Ele até colocou uma técnica, que eu não vou falar aqui, porque vai ficar para quem estiver lá no nosso Apoia-se. Essa é Mas qualquer segunda. dia mas qualquer dia eu ponho no Instagram. Mas ele falou sobre técnicas, né, que existem para trabalhar o nosso diálogo, o nosso encorajamento ali, um diálogo melhor, né? Ele falou bastante sobre a gente garantir, né, o respeito e a dignidade de todos os pacientes em todas as suas formas, integrar a participação da família, e aí foi uma discussão muito legal com a plateia inteira sobre essa questão da integração da família, e aí volta para o primeiro ponto, da gente entender o paciente primeiro, né? Então, assim, ele se dá bem com a família, né? A família A quer família tem participar, né? condições, quer A família tem participar. condições. Exatamente, né? Não é só Então, somente pegar a família, botar dentro e falar, vocês aí dentro vão melhorar todo o processo. Tem família que só vai piorar, né? é, teve uma pessoa na plateia que falou, né? A importância de você ver a conformação familiar, né? Então, como que é essa conformação familiar, né? Não partir já do princípio que é sempre, sei lá, o pai, o filho, a mãe, né? Enfim. Família E aí, tradicional, né? eles têm um projeto alemão que chama A Família Bem-vinda. E aí, eles, sempre quando a família chega, eles entendem esse contexto familiar e eles têm, se a família se interessa, se a família tem condições, eles já têm uma lista pronta que eles entregam de como a família pode ajudar nesse processo. Desde, assim, de Para a família, materiais, né? né? Tipo, orientações do que a família pode fazer. Isso. E aí vai desde materiais, então, por exemplo, o que que vocês podem trazer para o paciente? Olha, vocês podem trazer fotos, vocês podem trazer o pente, pode trazer a escova, sabe? E eu achei, assim, parece uma coisa besta, Sancler, mas quantas A gente não vezes fala isso. a gente não fala e a gente vê o familiar perguntando, sabe? Ai, será que a escova de cabelo dela pode vir para UTI, né? Tipo, A gente, cabelo você vê, que ela quer, a né? gente não explica isso para a família e espera a família perguntar para a gente discutir entre equipes se pode ou não, pedindo às vezes autorização de alguém. É um negócio muito louco, Exatamente. né? Então, eu achei bem legal esse projeto. É isso, é o que eles podem trazer, né? Desde coisas básicas, assim, até como eles podem participar, né? Então, assim, tem lá, olha, você pode conversar com ele, você pode fazer uma massagem na perna dele, sabe assim? De coisas mais práticas, assim. Achei muito legal. Eles são muito, né? Eles têm muito isso. É isso que eu falei, ele tem muito material, assim, São que ele preocupados, ofereceu. e eles são preocupados, né? Há uma preocupação para que isso tudo aconteça num ambiente favorável, que seja bom para o paciente, seja bom para a família, que seja bom para os profissionais. É isso, é sair de dentro da caixa, é sair de um padrão que sempre foi assim, a gente tem que trazer as situações atuais para dentro do padrão antigo. Não, eu tenho que pensar fora da caixa mesmo. E sabe o que eu acho interessante, Sancler? Que eles estruturam essas coisas, né? Então foi isso que eu te falei. Ele passou o link, olha, o nosso material está aqui. Então, assim, eles têm o material. Então, internou um paciente na UTI, vai lá, imprime, Não entrega, é isso sabe? que faz, é uma coisa institucional, né? É É, uma cultura, uma é. política. E é estruturado, né? Não é só um falar assim, olha, quando a família vier, você vê aí, pode ver, fala com ela o que que ela quer trazer. Não, tá aqui, tá pronto, né? A gente já estruturou essa ideia. Então, isso eu acho muito, muito legal também, né? É, acho que foi isso. Ele falou um pouco sobre técnicas de comunicação, de motivação do paciente, falou sobre a importância de ter desenvolver junto com o paciente objetivos, né, individuais e progressivos. Falou do treino da equipe. Achei muito legal também quando ele falou da equipe. Ele também mostrou que eles têm lá, que é um papelzinho que eles entregam, né, para a equipe. E aí nesse papel é tipo como se fosse um processo de reflexão, assim, né? Se você não teve um dia bom, você pode pegar esse papelzinho
E aí lá tem várias coisas escritas, assim, sabe? Tipo, o que não foi bom hoje? Você quer conversar com alguém, né? Você quer trazer isso para alguém? Você prefere respirar fundo sozinho? Sabe assim, um negócio bem voltado para a equipe, assim, para refletir, para fazer um feedback, para tentar resolver os problemas. Eu achei bem legal, assim. É, então foi isso, assim, ele falou bastante sobre como a gente pode humanizar esse processo de reabilitação. E aí eu termino, né, falando o que eu falei no começo, né? Você vê que em nenhum momento a gente falou tanto da parte técnica, né? Mas Qual olha só, exercício, qual número, qual é como é que a a gente escala que vai se usa para avaliar? Mas como é que a gente vai conseguir efetivamente reabilitar um paciente se a gente não garante a dignidade dele, se a gente não garante a participação da família, né? A gente precisa falar sobre isso, né? Então, foi E o muito, resto a muito gente meio que legal. já sabe, né, Débora? E o resto a gente já sabe, e o que não sabe, a evidência científica ela consegue ser mais estruturada, numérica, para dizer, ó, isso é assim. Mas você só vai conseguir efetivamente colocar isso quando o seu ambiente todo for de reabilitação, que é tudo que a gente falou aqui até agora. Exatamente. É. Aí eu só esqueci, eu ia acabar pulando, que aí a última palestra o tema era sem sedação na UTI, né? E aí gerou uma polêmica enorme, assim, porque Ah, ele mostrou várias fotos do paciente entubado tomando sorvete, uma mãe entubada dando leite, né, mama. a mamadeira para a criança, tal. E aí ele colocou uma foto com uma restrição, né, uma contenção, e aí ele pôs um X e falou: "Nós não restringimos ninguém no nosso hospital". E aí todo mundo ficou: "Ah, como assim, né?" Tipo, é forte essa afirmação. Ele Forte. Eu já escreveu: "Nós trabalhei numa não UTI usamos". teve um período que ela passou a ser assim, que não trabalhava com contenção mecânica de É, forma alguma. É muito mais desafiador. É o que a Kelly Dayton fala também, que as UTIs elas têm que ser sem sedação, que os pacientes têm que ficar acordados. Então, assim, é. é um negócio difícil? É. Fora da nossa realidade? É. É impossível? Não. Né? Acho que essa é a mensagem que tem que passar, né? Ele até fala assim, né? Né? E aí a discussão com a plateia, e é muito legal isso lá também, que a plateia participa muito. E aí ele fala, gente, eu não tô falando que é fácil, né? Ele falou, mas eu tô Mas estou falando falando que que é eu consegui, possível. né? Ele falou, e obviamente a base disso é uma equipe treinada e disposta a ter pacientes que não estão sedados. Ele falou, porque aí você vai precisar conversar muito com o paciente, você precisa, né? O Peter também, ele ofereceu uns links que eu achei sensacional, assim, de que tipos de frases são adequadas, por exemplo, para um paciente que está em delírio, e que tipos de frases não são, sabe? Umas coisas assim, né? E aí, o que que ele fala, né, para não usar sedação? Quais seriam os segredos, né? Então, taxa de enfermagem, com certeza, né? Uhum. O trabalho em equipe, a cultura da UTI, uma avaliação diária, né? Então, ele falava, gente, tem que ter o foco em evitar dor e desconforto, porque é dor e desconforto que agita o paciente, né? Então, isso precisa ser um foco total, assim. Mobilizar, né? Permitir a mobilização, realizar a mobilização, deixa o paciente mais calmo. Ele falou sobre parâmetros ventilatórios adequados. Ele falou, então a gente precisa tomar muito cuidado com Evitar os esforço parâmetros. excessivo, né? É. E aí, comunicação e ter uma visita livre, né? E aí ele mostrou uma foto de um paciente passando ao que parecia um catéter central, assim. Então o paciente estava em lateral, sabe, com o campo, né, fechando, assim, para passar o catéter. E aí do lado do campo estava o médico que estava passando e do outro a esposa do paciente, conversando com o paciente e tudo mais, né? Com Então, certeza ele muito assim, mais tranquilo para fazer o procedimento, né? Se aquela era uma situação exatamente. familiar que permitia. Exatamente, entendeu? E aí a paciente. E a gente faz, às vezes, até o inverso, né? A gente. Na Não, hora não pode tira. ter ninguém, tira na hora, enfim. São coisas pra gente pensar, né? De novo, né, Sancler? A gente tá falando que é fácil, a gente não tá falando que, nossa, super, vai lá e implementa. Não é Mas a gente isso, né? precisa saber que tem lugares que fazem assim, né? Exatamente, né? Ele até fala assim, por exemplo, né? A gente fica com medo de um paciente se estubar. Ele falou, o que que é pior? É um paciente que se estuba e está completamente sedado, ou seja, ele não tem drive, né? Você vai ter que Um correr que se para estubou porque ele está garantir a tão via aérea, acordado que ele consegue arrancar o tubo. ou um paciente
né, que se estuba, mas ele está acordado, né? Minimamente, se você tiver mesmo que voltar o tubo para ele está acordado, né? Você tem a garantia da ventilação, né? Do que um paciente que de Não repente tem está super possibilidade de nem sedado. voltar, de uma não invasiva. Exatamente. Então, ele falou um pouco sobre isso, sobre essa estubação acidental, que acaba às vezes sendo muito pior em paciente que está completamente sedado por conta da urgência, Legal. da necessidade de conseguir uma ventilação nesse paciente, que às vezes você não tem num paciente que está minimamente acordado, né? Então, foi assim, rendeu pano para manga, mas com essa ideia, assim, né, tá, isso porque ao que parece, a UTI dele é um enfermeiro para 2 ou 1 para 1, sabe? E aí o pessoal trouxe muito isso. E se eu não tenho, né? Você não tem, Aí como é que eu ele. vou colocar isso na minha prática com 1 para 10, né? Mas aí ele falou isso, ele falou, olha, é óbvio que esse é um ponto-chave, né? Mas será que a gente está cuidando dos outros pontos-chaves, né? De garantir conforto, de garantir que o paciente está com dor, de comunicação e tudo mais. Então, comecemos pelo que dá para fazer, né? Legal. Então, é isso. Precisa garantir, né, esse cuidado necessário para que isso aconteça. Muito bom, muito bom. E assim fechou-se o primeiro dia do congresso? E assim Cara, deve ser um fechou-se o negócio primeiro muito dia. louco. Você sai fervilhando, né? De ideias, de ânimos, de frustrações, de tudo ao mesmo tempo, né? Deve ser um mix de sentimentos. E eu acho que é isso. Débora, porque eu falei isso no Instagram, né? É bem o meu perfil, né? Essa coisa de equipe, de assuntos que fazem interface, né? Então eu saio super animada, porque eu falo, nossa, olha o tanto de coisa que eu vi hoje diferente, né? De tópicos diferentes e tudo mais. Então, e a plateia participa muito lá, as pessoas discutem muito, assim, então é bem legal. Foi muito bom. Bacana. Bom, mas o nosso episódio está acabando também, como o dia 1 do Congresso acabou, a gente já está um tempão aqui conversando, e aí a gente vai fazer um segundo episódio para você contar mais do outro dia, né, para que a gente possa trazer novas reflexões em cima de outros tópicos, e eu acho que quem nos acompanhou até aqui sabe que as dicas são: participe de um congresso desse quando você puder, e apoie o nosso podcast, porque tem muita coisa desse congresso no material dos nossos apoiadores, né, então eu acho E que a- essas são as dicas, né, Débora? Não, e é isso, né, Sancler? Muita gente veio falar comigo, né? E eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas, né? Mas o que eu tenho para falar é, ok, você não pode ir, a gente está aqui trazendo no podcast, né? Então escuta o nosso podcast, né? Se você tem condições de apoiar, a gente está dando todas essas, né? Eu coloquei todos os links, todos os artigos, né? Ali dentro do material de referência. Então, assim, tem como ter acesso, né, de alguma forma. Às vezes você não tem um acesso direto indo para lá, né, mas acho que é um pouco do nosso papel também, né, de querer trazer essas coisas aqui dentro do podcast. Então a gente se vê Muito no bom. próximo. A gente se vê num próximo episódio. Pessoal, nos acompanhe. Semana que vem, parte 2. Abriu. Parte 2. Partiu, abriu. Partiu. Partiu, parte 2. Tchau, Tchau, tchau. gente.